Boa tarde. Hoje é uma edição vespertina da Live com Erlanger, que, como muitos já desconfiam, trata-se da minha pessoa, e eu me refiro à terceira pessoa como se fosse eu mesmo. O próximo passo é virar jogador de futebol. Hoje é uma live especial com um querido colega, Nelson Mota, que já entrou muito rápido. Aí, se você puder solicitar... Opa, é um... Nelson Mota, tio colega. Nelsinho. Entrei. Olha eu lá. É verdade. Salve, Erlanger. A gente... Nós estamos sob severa vigilância da Marcela e da Esperança. Estão de olho no que a gente vai fazer aqui, hein? As minhas maiores patrulhas, eu tenho 6 filhas do primeiro casamento, tudo adulto, e as crianças estão com 18 anos. São meus críticos ferrenhos, eu apanho todo final de lives que eu falo muito, que eu fico olhando muito para baixo, mas assim, consigo me virar a internet direitinho, tô achando mó barato. Eu no Globo eu cheguei a conhecer Você não pegou o Viana? E começou com caneta tinteiro, eu não peguei caneta tinteiro, mas passei para digitalização, e estamos aí, né? Seu sinal tá variando? Opa, eu fui botar o fonezinho, que aí melhora, a tua melhora a produção. voz. Mas ficou bem? Ficou ótimo, tá tranquilo. Tem meu Tecnoneto aqui. Ele aparece atrás, que nem a mulher do Pochá que fica passando atrás de toalha, essas coisas. Ele é. Tá bom. E eu tô com a sorte que as minhas 2 filhas, a Esperança e a Nina, que moram em Lisboa, estão aqui, vão ficar até o Natal. Então Que eu bom. tô pinto no lixo. Eu fiquei Filha é uma maravilha, né, Erlanger? Não, Filha neto, é uma maravilha. Neto. Tô com 2 netas. 2 netas. Esse meu neto também, eu tenho 3, 2 meninas e esse quase advogado aí, que é um anjo na minha vida, mora comigo, ele cuida de tudo. Neto é maravilha, né? Neto é uma maravilha. Estabeleci aqui, avisei a eles, logo do início, assim, regras da casa para os netos. Não há regras. Pronto. Sempre foi assim. Nelson, olha a coisa curiosa, porque assim que eu vi o nome do seu livro, eu fiz uma viagem no tempo com personagens que todos você conhece. Meu pai tinha uma casa de campo em Secretário, que obviamente eu ia, e o nosso vizinho era o Jorge Zahar. Nos fins de semana, juntava Milô, Francis, às vezes N. Silveira e tal, e eu era o pivete, eu virei jornalista por causa desse povo, né? Aí uma vez vi uma discussão que o Francis, conheceu bem aquela pose dele, discutindo qual seria a tradução da palavra serendipity. Serendipity. Deus. Aí sorte não é sorte. Aí o Milô falou assim, sabe a tradução correta? Nascer com o cu virado para a lua. Que maravilha! Não, pelo seguinte, olha a explicação. Se você joga na Mega Sena, é sorte. Se você acha um bilhete na rua premiado, é serendipity. Perfeitamente bem. É a sorte que você não esperou. Como até conta, o Joãozinho 30 me contou, ele chegando de São Luís, estava 2 dias sem comer no Rio, caminhando ali pelo passeio, pelo Jardim da Glória, achou uma nota de 100, assim, na frente dele. E aí foi que ser bailarino, e aí começou a vida dele. Ele poderia ter morrido de fome. Então, eu acredito muito nisso, e acho essa palavra linda, essa serendipity. E o Milô, nosso grande mestre, né, de todos, acho que inclusive do Francis, né? Provavelmente sim. A gente veio falar de você, mas assim, ele era completo. Escritor, tradutor, artista plástico, só não entrou em música, né? Na música ele... Mesmo assim, ele fez umas letras de música boas, assim, para festival. Me lembro de algumas coisas que ele fez como letrista. Bom, vamos viva fazer Milô! Entrevista. Milô é eterno. Viva Milô. Eu não vou pegar o quadro, porque quando eu fiz 18 anos,
eu pedi de presente, olha, 18 anos, A Verdadeira História do Paraíso. E ele era tão precursor que ele tem uma página em preto e branco indicando as cores que as pessoas deveriam colorir. E tinha uma época que virou moda comprar livro para colorir. Mas ninguém vai colorir o livro do Milor. Nelson, olha só, eu acho que você fez um charme ao escolher o título, porque é o seguinte, você pode ter sorte, mas sem talento é impossível. E você ralou pra caramba, rala até hoje, Opa! Né? Continuo ralando. Então... eu vim logo, esse título veio na minha cabeça assim, magicamente, quando o Pascoal Souto me chamou para fazer a autobiografia, eu achei, ainda não tinha nem certeza se ia fazer mesmo, falei, pô, de cu para a lua. Eu adorei aquilo. Meus livros nunca, o título é a última coisa. Então, esse foi o impulso inicial ali. Mas eu tive muitas dúvidas desse título. Claro, quem ouve a primeira, todo mundo que ouve a primeira vez, pô, isso é muito engraçado, isso é muito louco, sem dúvida chama a atenção. É uma coisa que chama a atenção. Não, marketing total. Marketing total involuntário, né, na verdade. Mas tinha esse poder, mas eu falei, isso não pode, eu não aceitei, isso pode dar a noção errada de que eu sou apenas uma pessoa de sorte. E eu sou uma pessoa de sorte, tive muita sorte. Aí eu criei esse subtítulo, Dramas, Comédias e Mistérios de um Rapaz de Sorte. Aí eu aceitei o título. Olha como é que seu amigo está esperto com a internet. Todo mundo mostra o livro do cara e às vezes é o contrário. Olha o que eu tenho aqui. Eu faço a cópia e inverto. Eu não fico mostrando isso aqui que ninguém entende. Olha só. Tá, que beleza! De cu para a lua, dramas e comédias e mistérios de um rapaz de sorte. É apenas um rapaz latino-americano de sorte. E esse daí, e o Luiz Stein, o artista gráfico, Luiz fez todos os meus livros, as capas, e essa ele caprichou, ele botou o DQ bem grande para a lua menor, daí o título, porque ele adorou isso. Eu fiquei, olha lá, Luiz, já é uma coisa forte, não vai ainda chamar mais atenção para isso. Pode deixar, brother, todo mundo vai gostar. Não houve reclamação nenhuma, né? Não poderia. Deve até haver alguém, né? Pessoas que se chocam com um título desses. Né? Isso no governo Bolsonaro. Aliás, lá para frente, você vai descobrir no livro que você... Vou fazer totalmente fora disléxico. Você foi preso? Eu fui preso 2 vezes. Eu fui preso em 60... Não, fui preso em 70, uma semana antes da turma do Pasquim ser presa. Eu fui preso e até hoje não sei por quê. Eu era colunista de jornal, né, da Última Hora, com o Samuel, e eu falava, não tem nada, cara. O que eu digo, só o que eu nunca tive relações, luta armada, eu tinha pavor dessas histórias, né? Eu ia a assembleias artísticas, escrevia colunas na medida do possível, com posições políticas e tal. E um sábado fui à noite com minha mulher recém-saída de um tétano que quase a matou, né? Em casa com uma filha de 6 meses, e vieram os caras ali de metralhadora. Você olhava, eu olhei para a rua, vi 2 carros, os caras iam prender o Che Guevara, né? Eram 4 caras, metralhadora. Olha que sorte fenomenal. Primeira sorte, eu tinha um avô que era ministro do Supremo Tribunal Federal. Segunda sorte, ele morava no mesmo prédio que eu. Terceira sorte, ele estava em casa naquela hora. Foi o que me salvou. Foi o meu telefonema Miranda ali, ninguém me viu. Eu falei, pô, posso pelo menos...
e liguei para ele. Falei, vô, estou sendo preso aqui, é o primeiro exército e tal. E o velhinho desceu, siga aquele carro. Foi atrás do carro até a Rua da Relação, ao DOPS. Eu Ali era fiquei preso ali numa sala muitas horas, umas 3 ou 4, que foi o tempo que o meu avô levou para convencer o general Luiz de França, que era o secretário de segurança. Mas eu nunca conversei esse negócio com ele, porque ele não gostava, mas eu adoraria saber o que ele falou para conseguir, no final, o dia já nascendo, eu fui solto, falei, mas agora que eu estou aqui, eu quero depor. Ele me olhou e falou, que animal, pô, né? Porque eu não tenho nada a esconder. Ele vai embora. O senhor está em consideração o estado da sua esposa, doente, o senhor vai ser liberado, mas não pode sair da cidade, tem que avisar a qualquer hora que sair e vai ser chamado de novo para esclarecimentos. E a única coisa que eu extraí ali é que seria uma coisa para atualização da minha ficha. E assim foi, porra. Eu até hoje estou querendo saber coisa. E até hoje agradeço a Deus, a sorte, a todos os meus orixás desse avô. Que se não fosse esse avô, sabe Deus se eu estaria vivo, não é, Erlângea? Ia para o DOPS, ia apodrecer lá, já ia logo a Semana Santa em seguida, ia sumir, ninguém ia saber onde é que eu estava, podia ser torturado à vontade, eu ia falar qualquer coisa porque eu não sabia de nada, né? Podia ter sido morto, né? Então esse é um tipo de mega sorte, né? Que foram 3 numa só. E a outra prisão foi mais prosaica, já foi em 85, ali comemorando a eleição do Tancredo. Eu era comentarista do Rock in Rio, desci da torre maravilhosa que eu ficava comentando, ficava eu, um câmera e um produtor, só ali em cima, gente assistindo os shows do Melhor Lugar. Acabou apresentando meu comentário, a gente fechou para a noite, o show continuou, eu desci, vamos fumar um baseado para comemorar a restauração da democracia. Tudo. No que eu acendi, assim, eu e o produtor, cara, já, Polícia Federal. Aí foi uma zona. Eu contei essa história no Noites Tropicais. 2 caras rodando comigo pela cidade lá do Rock in Rio, o bad cop e o nice cop, né? O mais velho ali e o garotão assim, feroz. Vou te jogar no xadrez lá, vai ter, lá tem tudo, tem tarado, tem assassino, sabe? Esse climão assim. Foram na minha casa comigo, no Posto 6, que eu morava. Entrei em casa e tudo, não tinha nada. Voltei para o carro. Pessoas viram eu sair, isso no meio da madrugada, na porta de casa, o carro da Federal, e me levaram lá para... Mas dali para diante eu já senti logo que era dinheiro. Que era o que eu falei, quer ser advogado? Logo no mesmo, quer ser advogado? Eu falei, é o Técio Lins e Silva. Esse é bom, esse é caro, hein? Aí já senti... E aí já começou o coroa. Olha, nós temos um advogado que pode... Né? E eu estava ali me fingindo de louco, me cagando de medo. Me levaram lá para aquilo na Praça Mauá, né? Um lugar sórdido ali, que é a delegacia da Federal. E no que chegamos lá, esse cana já, para prestar o depoimento, o jovem, já botou um revólver em cima da mesa e eu fui dar o depoimento ali. E a besta, chega de depoimento, falei tudo, que fui achacado por eles para querer registrar. Puta merda.
Que louco, né? Que, Eu não que queria ser. besta. Eu não queria ser teu advogado, não. Coitado do Técio, meu Deus do céu. Aí eu tinha tentado falar com o Técio várias vezes da noite, ele não estava atendendo. Eu, pouco antes de me levar, eu consegui falar com o Técio, e o Técio falou, estou indo para aí. O cara espumava de ódio, né, o garotão. E o Técio chegou lá, isso já era o dia quase nascendo. O Técio chegou lá e Paulo me falou, louco, não fale mais nada. Aí conseguiu lá aqueles métodos ali. E resultado final da história? A história saiu por US$ 2.000 em Nossa. 1985, mas melhor, que foi exatamente tudo que eu ganhei para trabalhar 10 dias no Rock in Rio. Eu trabalhei 10 dias para esses filhos da puta, né? Porra! Então, minhas prisões são coisas que a sorte me ajudou também aí. E às vezes eu tento atrapalhar a sorte, né? Como você vê aí, nas duas circunstâncias eu tento atrapalhar a sorte às vezes. O, não tem como me lembrar, é uma situação muito mais dramática. A Miriam Leitão presa e torturada, quando vão acertar para ela depor, todos eles vão ficar assim, só diz que está tudo bem e vai embora. Ela chega lá assim, primeira coisa que eu quero declarar, fui torturada. É verdade, eu não sei nem se isso é coragem ou Não, mas eu acho que isso irresponsabilidade. aqui, eu acho que no fundo, né, nossa alma de jornalista, entendeu? Eu acho, Porque olha, entre o modestamente, medo vem a indignação também, né? exatamente, como meu pai falou, a gente assim, não é ligado à coragem. Isso é um caráter, eu acho. É um caráter que te leva a do the right thing, né? E que você tem consequências desastrosas, às vezes é estúpido isso, né? Tudo, mas eu acho que é uma coisa de caráter, de Eu criação, acho de sim. tudo, né? Bom, mas graças a Deus escapei disso, mas foi uma noite de terror, cara. Você viu ali o baixo nível, o ódio dos caras, tudo. Paciência. Sabe o que aconteceu? Eu morava ali no posto 6, no último andar do Imperator, ali, aquele prédio mais alto ali do posto 6. Morava no último andar. 13º tinha uma varanda grande. O Técio foi me levar em casa, me deixou em casa e ali eu fui para a varanda, aí estava nascendo o dia, por trás do Pão de Açúcar, acendi um baseado e comemorei a vitória do Tancredo. Foi assim. Você já deu o gancho para a minha pergunta que eu faria, que é o seguinte, você é mais um socialista candomblé? Porque você fala em orixá. Eu sempre achei que você é tipo o Jorge Amado, é comunista, mas de Pero não esquerda. muito. Como é que é a sua relação com religião? Eu diria que é boa. Já foi muito conflituosa, né? Porque eu fui educado por jesuítas. E você sabe, você pode tirar os jesuítas da sua vida, mas eles não saem de dentro de você. É uma coisa massacrante, é uma ordem guerreira, não é? Os franciscanos, os dominicanos, Dominicano. não. Jesuíta é guerreiros, soldados de Cristo. É a Companhia de Jesus, fundada por um militar. Inácio de Loyola era um militar. Então, isso, foi todo mundo que passou pelos jesuítas sabe disso, e foram tantos, o Bial, o Jabolo, o Ledo Lobo, o Marcos Vale, o Zósimo, o colégio era bom, reconheça-se, né? O ensino era... Jorge. Alô, Houston. Alô? Alô? Voltou. É, Você estava falando da turma dos do Santo jesuítas, Inácio. Vital, Jabor. O ensino era pesado. Você vê, ali no primeiro
primeira ciclo, que chama hoje primeiro grau, né? O ginásio, né? Os 4 primeiros anos ali, pô, a gente estudava português, inglês, francês, espanhol e latim, que me foi muito útil o latim, claro, para aprender outras línguas ajudou muito também, mas ajudou muito quando eu fui fazer vestibular de Direito. Com 17 anos, faculdade de Direito era latim, português, história e uma língua. Isso era o vestibular ali que você fazia. Então, o latim, aliás, eu tirei nota ótima em latim no vestibular, me ajudou muito. Então, Mas pelo livro, você não era bom aluno. eu era péssimo, porque, especialmente em português, eu fui reprovado 2 vezes em português. Repetia em português. Não é irônico isso? Mas sabe o que é isso? Eu questiono, sabe o que eu questionei? Isso é culpa da escola, não é do aluno. Isso que eu questionei. Porque eu tive 2 professores de português que foram um no ginásio, no começo do ginásio, que me reprovou, deu bomba, e depois outra no primeiro do segundo grau, também me deu 2 numa redação, que eu precisava de 4 pontos para passar, e eu repeti ano 2 vezes por causa de português. Em compensação, eu tive com 10 anos de idade, 10 e 11, que eu estudei no colégio, no internato de São Bento, que era uma maravilha de colégio, era pequeno, 100 alunos, só tudo entre 10 e 11 anos, no Alto da Boa Vista, padres beneditinos, alto nível. Foi uma época na minha vida que eu fui ótimo aluno, porque tinha uma biblioteca, né? Eu gostava de estudar, que era no fundo, uma vida boa, ia para casa no fim de semana, então não reclamei de sentir. E esses 2 anos, eu tive um professor de português, professor Adalto Frazão, que era, na época, um jovem maranhense, muito simpático, ótimo professor, e ele despertou em mim o gosto pela redação, pela poesia, pela leitura. Ele fazia concursos de redação na sala, ele fazia concursos de leitura, né? Liam as pessoas, ia um mata-mata ali, sobravam os 2 finalistas. Eu estava sempre ali nos 2, porque eu me aplicava, eu gostava daquilo. Então era um momento terrível. Depois que terminavam os 2, todo mundo baixava, os 2 baixavam a cabeça na carteira e a classe votava. Quando eu perdia, ficava puto, né? Mas você não sabia quem votou contra nem a favor, para não ter represálias. Esse professor Adalto, maravilhoso, esteve comigo no meu coração a vida inteira. E já há poucos anos, tinha mais de 70 anos já, eu tive notícias do professor Adalto, pelo filho dele, que me pegou numa rede social, alguma coisa, fez contato. Eu adorei aquilo, né? Está bem, está lúcido. E estava com 92, 3. Aí foi o meu grande prazer. Daí eu mandei Noites Tropicais para ele, com a dedicatória. Para o querido professor Adalto, a gratidão e o meu dever de casa. Que lindo. O livro foi meu dever de casa. Ele amou aquilo. Esse foi um grande reencontro. E depois foi o Zuenir Ventura, que era meu professor de comunicação, de português, basicamente, na ESD, Escola Industrial. E as aulas dele eram tão maravilhosas. O jornalismo que ele contava para a gente, estava começando o New Journalism, com a simpatia do Zu, aquela sabedoria dele, tudo. Os alunos adoravam ele, e eu principalmente, ficando tão fascinado com o Zu, que acabei indo fazer um estágio experimental na reportagem do Jornal do Brasil. Já estava no 3º ano da ESD, penúltimo ano. Fui lá fazer um estágio. Cara,
Em 3 meses, eu fui contratado como repórter, né? Ganhando um salário mínimo e meio, 1,5 salário mínimo, e apareci mais na escola. Voltei, era presidente do centro acadêmico, fui o fundador e o presidente do centro acadêmico da ESD. Pessoas tinham que me acordar em casa. Vamos lá, você tem que votar a greve, isso em 68, né? Tem que votar a greve dos estudantes. Ah, bom, a ESD se declara em greve. Eu estava no jornal cobrindo passeata, né? Então, o Zuenir ele me encaminhou às aulas ao contrário. Você vê, as aulas dele eram tão boas e me levaram a mudar. Não é que eu não gostasse de design, não. Eu gostava muito e continuo gostando. Mas aquilo que está no meu gene também, jornalista da família, meu pai, um jornalista frustrado, que meu pai, que gostava, foi advogado de sucesso e realizou, mas a paixão dele era jornalista. Ele era chefe de redação com 23 anos em São Paulo, escrevia maravilhosamente bem, o que ajudou metade da vida dele como advogado. Um advogado que escreve fantasticamente bem, está meio assunto resolvido, né? E ele sempre comentou, quando eu comecei a escrever em jornal, todo dia que eu acordava de manhã, já tinha um jornal com a letrinha dele ali pequenininha, fazendo as correções na coluna, anos a fio ele fez isso, né? E o que ele ganhou de presente também foi que ele dizia que ele se realizou no jornalismo por mim, através do meu trabalho, né? Ele acompanhou tudo, ele viveu como se fosse dele. E era. Muitas coisas que eu fiz foi para alegrar ele. Foi a melhor pessoa que eu conheci na minha vida. Eu queria dar alegria, né, para ele. E o jornalismo foi uma forma dele viver intensamente a profissão que ele amava. A gente vai ter que pular, porque são quase 500 páginas maravilhosas. Eu li em 2 dias, porque eu fui obrigado a interromper, que é o tipo do livro que eu leio, como se diz, de uma vezada só. Mas no jornalismo, eu diria que você tem uma coisa que... Eu sou uma aberração, que eu fiquei num grupo só. Só trabalhei no Globo. Você trabalhou nos 4 grandes, né? Globo, Jornal do Brasil, Folha e Estadão. E eu tive nesses jornais, especialmente no Globo, 8 anos de Evandro Carlos de Andrade. Isso é um doutorado praticamente, né? Diário, coluna diária, com Evandro bufando no meu cangote. Você então, imagina, eu adorava ele. Eu era o segundo do Evandro, né? Então eu tinha... Assim, meu pai morreu muito cedo. A figura paterna e profissional que eu tinha era o Evandro, que era, como você sabe, um doce inclemente, né? Ele não aliviava, né? Não aliviava. E eu gostava disso também, né? Eu falava, ei, tá bom, Evandro? Quando eu não falo nada é porque tá bom, eu só falo para reclamar. Você sabe que ele demitiu o João de Saldanha? Ouro. Você sabe que ele demitiu o João Saldanha? É o seguinte, foi uma Copa do Mundo e que embarcou a equipe do Globo. E aí alguém comentou, a gente não viu o João. E começaram a chegar as crônicas do João. Aí quando chegou na 3ª ou 4ª, ele foi pesquisar, o João tinha medo, estava com medo de avião e não embarcou. Estava fazendo as coisas. Mas todos dizem, mas João Saldanha não se demite. Ah, demite sim. E demitiu o João. Mas olha só, e eu tive o Samuel Weiner, né? Sobretudo, né? Samuel Weiner, com 22 anos, aquilo foi como é que chama? Uma epifania, praticamente, né? Porque
Fiquei apaixonado pelo Samuel, o charme, ia ser o charme dele, a experiência, as coberturas internacional, Nuremberg, olha aí, e o charme pessoal, né? A sedução do Samuel, fazia eu queria, aprendia todo dia com o Samuel, que me deu uma responsa fodida, uma coluna diária sobre o poder jovem em 67. Isso era o que estava acontecendo. Eram os hippies, flower power, isso tudo. No Brasil também os jovens estavam, e era cultura, comportamento, música, tudo tinha ali na coluna, que durou até o AI-5. Porque o Samuel também ele tinha um lado tão provocador também, que, porra, quando deu o AI-5, caralho, todo mundo, aquela redação ali, foi um velório e tal, mas o jornal tinha que sair no dia seguinte, né? E eu falei, porra, Samuel, vou escrever o quê? Né? Ele falou, faz uma crônica sobre o Bob Dylan, com foco ali no protesto, na resistência. Olha que louco! E eu louco de escrever. Era uma metaforona, a coluna inteira. Não contente, no dia seguinte, ele falou, e agora? E agora, Samuel? Agora você vai falar da Melina Mercury, que está enfrentando os coronéis da ditadura grega, da mulher heróica. Eu, pá! Terceira coluna, Joan Baez, mesma linha, terceira e última, né? Encerrou. Ele que buzinava no jornal dele, ele sabia que aquilo ia te arrebentar mesmo. Mas isso foi uma sorte, né? Ter recebido esse treinamento de caras, né? Como em 3 planos, como o Evandro, como o Samuel, e num outro plano, como o nosso querido Boni, que anos e anos de convívio com o Boni na televisão, o que eu aprendi de coisa, né, com esse homem, nesse sentido. Também tive muita sorte, né? Porque fui muito ajudado por esses mestres. Por isso também eu ajudo muita gente, assim, ao sabor do acaso. Meu pai dizia, cruzou o seu caminho, precisou da sua ajuda, tem que ajudar. Mas, pai, o cara está bêbado e vai gastar dinheiro com bebida. Deixa gastar, o cara que está na rua jogado, né, quer esquecer que está vivo. Essa era a regra dele. Então, muitas pessoas que cruzam o meu caminho, eu ajudo de alguma forma, né? E vejo também o que meu pai dizia, eu vejo na prática. Ele dizia, vai lá, olha lá, vai nessa tranquilo, porque quem dá ganha muito mais do que quem recebe. Não, tem uma dele que também, no livro, que é maravilhoso assim, não empresta. Não empresta que você não recebe. Fala aí. Isso era maravilhoso dele. Nunca empreste dinheiro. Porque o que é que acontece? Você empresta o dinheiro para o seu amigo. Ele não paga. Ele começa a atrasar, não paga. Aí ele começa a fugir de você. E depois ele tem que justificar para as outras pessoas por que ele está fugindo de você. Aí ele começa a falar mal de você. Porque, então, você vai perder o dinheiro e o amigo. É certo. Vai perder o dinheiro. Olha, se você der o dinheiro, e já aconteceu algumas vezes na minha vida, você dá o dinheiro e esquece aquilo. Tem mais chance de receber esse dinheiro de volta do que o que você emprestou. E eu conto essa história para algumas poucas pessoas que me pediram dinheiro nessas circunstâncias, para encerrar o assunto, né? Agora, você vê que aqui com o velho jornalista fez o dever de casa, eu li o livro todo. Claro. Olha só, mas você parou da religião dos jesuítas. Eu quero saber o seu estado... da religião, sim. Como é que você está agora?
eu estou acumulando crenças, né? Acumulando fé. Eu tive essa coisa muito conturbada na juventude, com os jesuítas, aquela coisa infernal, né, do jeito. Depois, aí eu fui buscando outras fontes, comecei a ler muito coisa de Zen budismo, me interessei por aquilo, então foi a primeira coisa que eu vi fora do catolicismo ali. Me interessei. E depois, mais tarde, já com uns 30 anos, uma coisa assim, me interessei muito pelo candomblé. Tive também essa sorte de ser levado por meus amigos Gilberto Gil e Drão, que era a mulher dele na época, no terreiro do Gantuá, com mãe menininha do Gantuá. Olha, aquilo também foi outra iluminação ali que eu tive. Quando eu vi aquela mulher, era uma festa de santo, e me levaram numa ocasião festiva ali, aquela rainha sentada ali num trono de palha, 3 metros de altura ela tinha, né? Ali no salão, as pessoas ficavam ali em volta e assistindo, e couro comendo, aqueles atabaques. É Sabe, impressionante. os melhores ritmistas brasileiros, percussionistas, quase todos têm origem no candomblé. O principal deles, Carlinhos Brown, né, que é... Bom, aqueles toques, cada santo tem seu toque, são 3 tambores ali, os caras tocando, ai, 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 os cantos. E aí, o transe, 3, 4, várias filhas de santo recebem um santo e começam a dançar. Cada santo tem a sua dança, a sua coreografia. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Aquilo me tocou profundamente. Eu fiquei com medo. No livro você fala que você ficou tão empolgado, ficou com medo de pegar uma entidade, foi isso? Peguei com medo que um santo me pegasse. Isso é praticamente impossível de acontecer, né? Depois que eu comecei a... Isso acabou sendo uma ligação com o livro, porque depois passei a frequentar regularmente Mãe Menininha, e depois a sua sucessora, que foi Mãe Carmen, e sou ligado ao Gantuá até hoje. Do Bahia, Mas você chegou a, como se diz, você fez cabeça? Não cheguei a fazer cabeça, mas fiz muitos trabalhos, descarregos, coisas de ervas, de mato, conversas com mãe menininha, obrigações de santo. Então, eu me sinto muito à vontade ali. É uma casa da paz. Aquilo, para mim, ao mesmo tempo também, o tempo que eu morei em Nova York, eu convivi muito com uma igreja batista no Harlem. Mas aí por causa da música, né? Você deve ter ido por causa da música. Fui levado pela música, mas acabei conhecendo um pastor sensacional, né? Um negão de Atlanta, formado em teologia e em artes. Então, era uma maravilha a conversa com ele, com o reverendo. Tão boa que ele jamais falou para mim: ô, meu filho, você vem há tanto aqui na nossa igreja, você devia se converter. Nunca teve, você vê o nível, nunca teve esse papo. Ele sabia que eu, teoricamente, era católico ou ligado ao candomblé. Pior ainda, né? Ele sabia, mas perguntava, curioso. E eu notei também que na igreja do Harlem, às vezes, numa situação de, em vez de ter os atabaques, tinha o órgão do coro, e em vez de ter uma pessoa, 2 cantando, tinha um coro de 30 vozes cantando gospel.
Gospel é É gospel viagem. funk, gospel soul, gospel rock, gospel R&B, todo ali, toda a música negra americana nasce do gospel, tá no gospel. Então, aquilo vai dando. E aí é diferente. A excitação que vai dando é o sermão do pastor, do reverendo. Ele ia mandando. Nem se entendia o que ele falava, porque é um sotaque sulista carregado, mas um crescendo ali, bom, várias velhinhas ali das primeiras filas, matriarcas da igreja, recebiam um santo e saíam saracoteando ali na frente do altar, de tudo, igual ao Gantuá. É E um eu ponto de pergunto, uma. É igual, assim, tem uma coisa de ponto de ponto de macumba, macumba, igualzinho. chamado. Dá um êxtase, né? Aí, conversando com o reverendo, falei, olha, o que no candomblé acontece esse fenômeno da possessão, do transe místico. O que as pessoas, que as pessoas recebem? Elas são cavalo de quem aqui na igreja? Meu filho, é do Espírito Santo. Ah, Entendi. O Espírito Santo baiano. Tem o Espírito Santo. Então, eu fiquei muito atraído por esse tema que é fascinante do transe místico e posso assegurar a vocês, não há nenhuma explicação científica, religiosa, nada, nenhuma forma de explicação do transe místico. Eu me empenhei nisso, conversei, entrevistei várias filhas de santo, gente que recebeu o santo e tudo ali. Ninguém lembra de nada, a pessoa não se pertence naquele momento, é só uma casca. Então, nem mãe de santo, nem filhas de santo, ninguém sabe nada. Não há nenhuma, nem uma teoria científica, mesmo estapafúrdia, não, ninguém se atreve. É apenas um mistério insondável. Tão misterioso e insondável quanto nossa querida sorte, serendipity às vezes, né? Então, isso foi o ponto de partida do livro que eu tinha visto do candomblé, do transe místico. Eu fui na sorte também, comecei a procurar explicações lógicas, teorias para a sorte, lógica, matemática, teoria dos jogos. Pô, eu procurei o que deu. Não há a menor tentativa, né, de explicar a sorte. Né? Tem histórias espantosas. Tem uma história real de um lavrador brasileiro que foi atingido por um raio e anos depois foi atingido de novo por um raio e não morreu é. nas duas vezes. Esse cara é o melhor, é o maior não sortudo ou o maior sortudo do mundo. Pô, o cara ser atingido por um raio é uma falta de sorte absurda. É uma em milhões, mas são 280 pessoas que morrem de raio no Brasil por ano. Olha lá, o país desse tamanho caiu na cabeça, coitado do cara que está ali na sua roça. O lado Então, oposto é ganhar na Mega Sena. A probabilidade é parecida. então Mas olha e, só, você e o também que ganha... transformou. Sim, diga, Fala. André. Não, você também transformou azares em sorte. Eu nunca vi, eu não conheço ninguém que tenha sido tão assaltado na vida como você. Vai no teu livro, você foi assaltado. Acho que foram 3 assaltos e ainda tem um acidente automobilístico. Sim. Conta aí pra gente. Esse automobilístico é uma coisa inacreditável, né? Isso foi um sinal de sorte imenso quando eu dei a grande sorte de, com 5 anos de idade, me mudar para o Rio de Janeiro. Meu pai veio trabalhar no Rio, eu nasci em São Paulo, e eu e minha irmã viemos morar no Rio de Janeiro, na Rua Toneleiro. E no sábado de manhã, meu pai tinha um carrinho tcheco, Skoda, que era um carrinho pequeno ali, e fomos para aquele sábado de manhã, família, passear. Quando fomos cruzar a Barata Ribeiro, com o sinal verde, um lotação enlouquecido avançou o sinal e pegou o carro de lateral em cheio.
um lotação, né? Que era uma pessoa, era uma máquina de guerra aquilo, era um ônibus menor assim, mas Bélico. bélico e mais agressivo. O carro capotou várias vezes, saiu rolando e cal, fechou numa árvore assim. E não aconteceu absolutamente nada com ninguém. Meu pai fez um cortezinho na coxa, foi todo mundo andando para casa, que era a poucas quadras. As pessoas que viram o desastre, ninguém acreditou naquilo, porque amassou todo. Eu senti, primeiro estava distraído, aí senti um barulhão assim, as coisas rodando, e logo em seguida eu fiquei enfiado, porque o porta-mala abriu por dentro ali para o banco de trás e virou porta-mala, banco de trás, tudo uma coisa amassado. Eu estava ali dentro e entrei uma mão, meu pai me puxou dali de dentro. Uma situação que anos depois eu vivi como um segundo parto, um segundo nascimento ali. Na época não tive muito consciência disso, mas depois eu vi, quando vi anos depois, as fotos do carro, o jornal, falei, porra, isso não sobrou nada. Então, isso foi uma. Eu posso atribuir isso aqui. Eu acho mais fácil, né, que as pessoas, um milagre divino, uma intervenção de alguma força sobrenatural, é mais fácil acreditar nisso do que acreditar que foi sorte. Não, Sorte. é? Não, isso foi a mão Corpo de fechado. Corpo corpo fechado. fechado, né? Então, eu convivi com muita gente religiosa. Eu fiz o meu próprio mix, né? Eu tenho coisas, eu gosto de acreditar, graças a Deus, porque eu acho que uma pessoa sem fé sofre muito mais, porque a pessoa sem fé ali acabou, acabou. E uma pessoa com fé pode até estar errada, não é ter ou não ter fé não é uma questão moral, né? As pessoas têm uma expectativa de permanência, né? Talvez uma ilusão de continuidade, de pertencimento, uma sensação muito, muito profunda, né? E que você tem que conciliar isso em vários momentos, mas porque né? Que você tem que se responder. Então, eu acho uma felicidade também ter uma fé em várias coisas, eu acredito. Né? Gosto de. Eu sou bobo, eu duvido muito das coisas também, né? Para testar as coisas. Duvido muito de mim mesmo, porra. Será que é isso mesmo? Olha lá, pensa melhor e tudo. Tem uma certa serenidade ali para você não ser tragado pelas coisas, pela ansiedade e tudo isso. E eu tenho as minhas rezas. Nunca falei desse assunto aí, Randy. Olha que engraçado. As pessoas talvez nunca se interessaram, mas é um assunto interessante. Não, É mesmo. eu, como ateu, eu me interesso muito porque eu não busco religião, eu busco a religiosidade. E morro de inveja de quem eu tenho. E morro de inveja. Então, tem um preconceito assim, intelectual não acredita, ou não, mas assim, é um assunto que me interessa muito. Eu tive fase de descrença, de tudo, mas depois fui recuperando já de uma outra maneira, né? Foi uma segunda onda que veio a uma fé mais difusa, distante daquela sombra dos jesuítas, daquelas batinas pretas, né? Aquela religião militar, né?
detestava aquilo, então levei tempo para libertar disso, mas manter a fé no princípio onde aquilo tudo nascia. Então, isso também me consola bastante em momentos de desconsolo. Né? Porra, eu tenho uma fé, você sabe lá da onde você sente que vai se salvar, que você salva, né? Por enquanto, até hoje. Assim, já passou por... Eu não vou querer Eu saber acho como é que também, você... sabe o que Fala. quem tem fé tem que ter também uma grande capacidade de aceitação. Não pode exigir da fé lucro-benefício 100%. Isso não existe. Você tem que estar preparado também, porque você recebeu um pequeno milagre, né, ali, mas você não... como que eu vou dizer? Porra, me perdi, desculpe. Deve ser uma coisa parecida com o que o Padre Omar... Eu sou um ateu cercado de religiosos. Padre Omar, Frei Beto, Bonder, vou entrevistar o Dona ali. O Padre Omar fala muito isso. Ora e labora. É o lema dos beneditinos, onde É eu isso. estudei Não era por aí que 2 você anos. queria O que eu chegar? Não ia te adianta também... dizer é que você tem que ter uma grande capacidade de aceitação também. Quando a fé não funciona, você aceitar aquilo. Porque tinha que acontecer. Ainda bem que não foi pior. O Boni me chamava muito de sacanear, chamava de Poliana, porque eu tenho esse espírito. Não, Boni, ele vai dar certo. A censura proibiu a novela inteira. Não, Boni, quem sabe consegue lá em Brasília. Porra! Poliana. Eu acho que tem outro lado também, que uma abençoada válvula de escape que você tem, que é a música. E aí é o seguinte, assim, você entrou para a música graças à sua mãe, a sua primeira parceria é com ela, de letra? Não. Eu entrei para a música por influência da minha mãe, que adorava música, eu nem ligava. Minha mãe tocava piano, mas as coisas que eles ouviam lá, meu pai não ligava muito, gostava dela tocando piano, era apaixonado. Aquelas músicas da rádio, não me interessava para aquilo. Pô, gostava de Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, Stanislau Ponte Preta, as Certinhas do Lalau, né, as V10 gostosonas da época, o surf começando, as garotas da praia, aquilo no Paraíso, Copacabana, e ali, pô, Who Cares, aquela música dos meus pais, de velho. Mas foi minha mãe que me levou ao primeiro show de Bossa Nova, que eu vi ali na Escola Naval, Nara Leão, Roberto Menescal, e eu adorei. Foi na mesma época que saiu o disco do João Gilberto, e foi Chega de ali o meu saudade. São Paulo na estrada de Damasco. Já, João Gilberto é meu pastor, nada me faltará. Eu acho que ele com Chega de Saudade, né? Ele fez um divisor de águas e criou uma seita. Na minha vida, criou uma seita mesmo. A minha geração inteira, essa geração, o Chico Caetano, o Gil Benjó, o Roberto Erasmo, Itali, essa geração, todos são filhos do João Gilberto, né? São João Gilberto. Exatamente, ali. Mas olha só, imagina assim, meus filhos de 18 gostam, acredito que seus netos também, né? Exatamente. As minhas filhas, mesmo quando eram jovens, adolescentes, elas gostavam muito de Jorge Benjor, Novos Baianos, João Gilberto. Ela ficava tentando, que porra é essa? Elas gostavam de Renato Russo, Legião Urbana, Paralamas, o rock que estava aparecendo, mas gostavam também desses daí. Tim Maia, né? Elas adoravam isso. Né, depois, minhas filhas são de 5 em 5 anos, foi mudando, mas esses continuaram. Ficam. A mais nova gosta. O João Gilberto
E o Benjo são as fundações musicais do nosso núcleo Isso familiar. acontece também. Na minha geração é o seguinte, eu ia comprar uma camisa de uma cantora, já tinha trocado de cantora, já gostava de outra, já gostava, mas os nossos clássicos permanecem. Ah, é. Mas você fez música com a sua mãe? Eu fiz música com a minha mãe, eu fiz várias músicas com a minha mãe. Eu acho que, mas só uma foi gravada, que foi uma música. Ela teve músicas dela, só dela, música e letra, que ela fazia muito bem também. Uma música gravada pela Zizi Posse, né, em 80 e poucos, com um arranjo do Lincoln Olivetti, um samba funk assim, muito bom. Chama Me Deixa. Pode ver no Spotify que eu não estou mentindo. É muito Vou bacana. conferir. E depois eu fiz com ela, eu e ela fizemos uma música chamada Noite de um Verão de Sonho. Noites de um Verão de Sonho. Era um trocadilho Com Shakespeare. Shakespeare. Noites de um Verão de Sonho. Era o título da música. E era uma canção assim, muito fluida, espiritual, e a Maria Bethânia gravou no LP Drama uma canção linda, música da Xixa Mota e letra minha. E depois fizemos uma música, ela já com 61 anos, entrou no seu primeiro festival, Festival da Globo de 81, não sei se chama MPB Shell, Festival, não sei, um dos dois. E fizemos uma música em homenagem ao John Lennon, acho que foi de 81, que o John Lennon morreu em 80. A gente fez uma música em homenagem ao John Lennon, chamada John, e foi finalista do festival, foi cantada pela nossa querida Olivia Byington, com 20, 21 anos, uma fada cantando, uma coisa linda. Acontece que a música era uma valsa grandiosa, valsa de Ravel, assim, uma coisa muito emocionada. Eu dei uma pirada também, fiz letra, tem várias letras, misturava várias línguas, coisas meio que todo mundo entende, mas para dar o caráter universal dele e tudo. E era muito linda a canção, mas num festival dava para competir com o rock and roll do Lulu, Areias, era até letra minha, o Areias Escaldante, o Planeta Água, do Guilherme Arantes, com o pop. Aquilo era uma coisa quase clássica, assim, né? uma baladona. E então ela teve essa alegria de nós participarmos juntos de um festival e dessas gravações de músicas dela. E eu acho que também essa frustração dela de não ter vivido plenamente uma vida como compositora, artista, né? Artista, em parte se deveu ao machismo estrutural do meu pai, tadinho, ele foi criado naquilo, mulher não trabalha, mas ele fez tudo para ajudar ela a gravar as músicas dela, chamou um maestro para escrever as partituras, para dar para os cantores e tudo, mas ela queria viver no meio dos artistas, queria ser eu. Ela queria viver a vida eu que fiz eu um vivi. documentário sobre vários personagens, entre elas a Lucinha Araújo. Aí depois eu descobri que ela era uma baita cantora. Claro. Era uma baita cantora. E mesmo caso, João abafou e aí, tanto a Lucinha... Você já ouviu ela Lucinha... cantando? Claro, em festinhas, muitas vezes. Lucinha gravou um disco muito bonito na Som Livre. Lucinha era queridíssima amiga da minha mãe e minha também. Então, a minha mãe teve essa alegria. Ela queria viver a minha vida, né? Na verdade. Que bonito. E ela poderia ter vivido a vida que eu vivi ali, no meio musical, não é só sendo compositor,
Para você gravar suas músicas, você tem que estar ali, convivendo com as pessoas, sabendo quem é quem, conhecendo Fazer empresários. excursão, fazer Fulano, excursão. fulano está precisando de música, vê se não sei o quê. Isso, você encontra o cara, vamos fazer uma música junto. Isso tudo ela não tinha, ela ficava em casa, então ela recebia em casa, fazia festinhas de bossa nova, e se tornou amicíssima do Cazuza, da Neuzinha Brizola, do Paulo Coelho, que eram amigos meus, da minha irmã Graça. E eles adoravam ela, porque ela era bem louquinha também, assim, e ela ficava completamente à vontade com Cazuza e Neuzinha, e ficava puta se alguém ia falar mal do Cazuza. Não quero saber da vida do Cazuza e da Neuzinha, eles são maravilhosos, são educados, são criativos, ultra musicais, aí elogiava eles todos, era companheiro, era assim, um Cazuza, Neuzinha e um Black Label acima do piano ali. Nelsinho, Aliás, eu falei para. diga. Eu sou entrevistador, falei para você que eu sou fofo, mas eu preparei umas sacanagens para você. Sempre bem-vindo. Não, assim, como se você estivesse no DOPS, sendo Sim. interrogado. Você tem um absurdo, você tem mais música que os Beatles. Eu já fiquei nervoso com isso. Você tem 300 e tantas músicas, ele tem 200 e tanto. Então a minha pergunta é a seguinte: cita 4 parceiros que assim, for assim a epifânia da sua 4. Você tem quantos parceiros? Primeiro, Dori Caymmi, que foi com quem eu comecei a fazer música. Saveiros, De Onde Vens, O Cantador, umas 15 músicas, a maioria muito lindas. De um grande músico e um letrista iniciante. Tem algumas boas ali já no começo, mas eu tenho depois músicas com Lulu Santos, foi o meu maior parceiro. Eu achava que o Lulu vinha em primeiro. Eu acho que você tem a maior quantidade com ele, né? A maior quantidade foi com o Lulu, que foi a partir de 1900, virada dos anos 80. Então não tinha 30 e poucos anos, era uma produtividade, a gente fazia uma canção por semana, fizemos vários hits ali, foi uma época de grande produtividade. E depois o Lulu começou a fazer letras ele mesmo, nós nunca nos separamos, nunca brigamos, e faz muito bem. Começou a fazer letras ele mesmo, ficou autossuficiente. Nós fizemos recentemente uma comemoração dos nossos, sei lá, 50 anos, fizeram um CD Lulu e Nelsinho. Ele falou, vamos botar esse título, Lulu e Nelsinho, vai parecer dupla sertaneja. Então, aí no Lulu e Nelsinho aparece essa música nossa, que se chama Tempo em Movimento. Tempo em Movimento. É uma nossa vida e que está sempre em movimento também. Tive como grande parceira Rita Lee e Roberto de Carvalho no Perigosa. Eu sei que eu sou bonita e gostosa. É um grande música. Isso espetacular. Rita Lee. E finalmente eu acho que eu tenho músicas com Ivan Lins, tenho músicas com Ed Mota, várias músicas muito boas. E acho que meu parceiro mais recente foi o Djavan. Eu tenho 4 músicas com o Djavan, então, agora que é uma honra total, porque o Djavan é um letrista genial. Não, mas estou dizendo, agora vão ver letras do Djavan que a gente vai conseguir entender. Exatamente. Você sabe, eu gosto de diferenciar muito a poesia escrita ou falada, da poesia cantada, né? Que é a letra de música. Ali. Então, eu tenho, como eu só sei fazer assim, seguindo uma lógica, um tema. Para quem não é do ramo, vai primeiro a letra ou vem primeiro a música? A música. No meu caso, eu gosto de receber uma música, porque na música eu acho que já está contida a letra.
à medida que eu vou ouvindo a música, o cara vai cantando. Canta de novo. Aí vem aquele. É um som parecido com aquele. Eu vou pelo som, entendeu? Quando comecei ali, nada do que foi será, eu não tinha ideia do que seria o resto da letra. Muitas vezes, a maioria das vezes eu não tenho, nunca tenho, quase nunca tenho um tema. Ah, um dia de chuva. Não, a dor de uma saudade. Não tem, eu vou ouvindo o som que o compositor me faz ali. Por isso eu tenho uma grande admiração, eu não sei muito fazer isso, letras sonoras. São caras já 2.0 nas letras, eu acho. Jorge Benjor, Luiz Melodia, Djavan, são caras que criaram as letras sonoras. São letras. Quer dizer o quê? Já vem com música. Quer dizer o que soa, quer dizer o que está soando. Né? Um babaraumba, omengo, um babaraumba. Que outra palavra podia ser? Né? Aquelas letras do Djavan, de Samurai, Sina, né? Aquelas expressões. Brincou muito aquela açaí talismã, que muita gente canta açaí do avião. Açaí do avião. Do avião. Né? As letras dele se prestam a muitas. Tem até um nome essas versões erradas, né? O Lulu me falou, mas eu não lembro. O Lulu tem uma, que as pessoas. Acho que não sei se é sua. Eu não vou dizer nem quem é que eu vou apanhar depois, assim, que cantava errando no fogão, que ele não sabia cozinhar. Em vez de errando no fogão, a pessoa cantava. É dele, essa é a responsabilidade. Errando no fogão. E outra que assim, trocando de biquíni sem parar. Trocando de biquíni sem parar. Isso mesmo. Então, eu acho que é sempre com o Djavan. Então, esses caras, né? Essas letras do Melodia, lava a roupa todo dia, que agonia na quebrada da soleira. Cacete. Não cabe outra, né? Não vem pronta, né? Isso é som puro, né? É som puro, né? Então, esses caras, que eu chamo de letristas sonoros, eles já são uma outra qualidade de letristas. São músicos, claro. São músicos que se tornaram também grandes letristas musicais. Eu fiquei muito feliz de ser parceiro do Djavan, eu me honro muito disso, porque eu admiro muito ele como letrista. Quando me mostrou, eu falei, pô, velho, você não precisa de ninguém para fazer letra para você, né? Vamos fazer, velho. E aí fizemos 4 músicas. Então, eu estou disposto. Às vezes eu faço muita versão de músicas americanas, italianas. Maria Bethânia sempre me pede uma. Às vezes ela pega uma música espanhola, que eu já fiz para ela. Com Beatles você não se meteu, né? As da Rita Beatles não, né? O Lulu não, porque aquela da Rita... A Rita é Você, genial, não, né? Não, e o dos... Ali, desculpe, eu sou bitomaníaco, ali eu acho um desastre. O de leve ou o disco inteiro? Não, o da Rita Lee, que ela cantando Beatles, tem umas versões que eu acho horroroso. Eu gosto mais quando cantavam de sacanagem, como é que era, que fazia... o bode brigou com a cabra gritou. Eu acho mais engraçado isso do que tentar botar Beatles. Agora vamos lá. Não foi desnecessário, digamos assim. Então, Você também não gosta, né? Também não gosto. Não, em princípio, ali, ela sempre tem algum... Mesmo quando ela não está num momento feliz, ela tem uns lampejos ali. Eu acho essa mulher, né, um monstro. Eu acho ela sobrenatural. A autobiografia que ela fez, a vida que ela levou, como ela está hoje. Essa mulher... Eu vou levar a bronca dos filhos. Eu vou levar a bronca dos filhos porque eu vou dar opinião. Eu tenho uma coisa na Rita Lee que nessa fase que eu fiquei muito irritado.
ela meio que dá uma despachada nos Mutantes. Eu acho que os Mutantes foram as coisas mais próximas dos Beatles que o Brasil já teve. Eu acho os Mutantes um troço todo diferenciado. Ela andou meio... Você acha que Eu, o Mutantes... eu discordo um pouco. Eu concordo totalmente com a qualidade dos Mutantes, especialmente na época. Eles não tinham praticamente concorrência, né, no Brasil. São músicos muito dotados, né? O Serginho e o Arnaldo. E também, na época, tinha o Dinho e acho que logo entrou o Liminha, que é um dos maiores músicos do Brasil. O instrumental dos Mutantes era fenomenal. A Rita era quase supérflua ali. Sempre foi um clube do Bolinha. A Rita era a garota, a Rita queria tocar lá, fica aí no pandeirinho, Rita. Ela queria fazer música e dava. Não sabia. Eles cagavam para Rita. E mesmo assim, ela quem aparecia mais quando apareceu no festival. Ela com 20 anos na frente dos Mutantes, cantando com Gilberto Gil. O Brasil se apaixonou por ela, tudo. E aí ela era a voz dos Mutantes. São os garotos bonitinhos ali, mas a front woman dos Mutantes era a Rita Lee. Imagina se os Beatles tivessem uma solista mulher. De repente, o Paul McCartney pessoal, agora a linda que vai ser a lead, tá ok? Vamos lá. Né? Seria trucidado. Então, eu acho que os Mutantes, como um casamento, como um caso de amor, coisa nasceu, cresceu e acabou, talvez prematuramente, mas os Mutantes com a Rita, né, que terminaram gloriosamente, não tiveram decadência, né, que é a coisa mais triste que tem. E a Rita sempre foi discriminada por eles. Tanto que ela disparou, né? Eram quatro contra uma. Tudo, ela conta no livro como o dia que ela foi, o dia mais feliz da vida dela, quando ela foi mandada embora dos Mutantes, o desespero, tudo. Várias vezes na minha vida eu falei, Rita, você tem que agradecer a Deus, você ter sido mandada embora dos Mutantes foi a melhor coisa que podia acontecer na sua vida, que abriu você para a sua carreira solo, meu amor. Abriu você para o seu pop, uma música que você jamais poderia fazer junto com os Mutantes. E aí você pode encontrar no Roberto de Carvalho realmente a sua metade da laranja ali, uma coisa pessoal e musical. Lennon e McCartney ali, o Paulo... O Roberto e a Rita, as músicas, melodias do Roberto. E tem bossa nova, tem rock, tem canções, tem de tudo, né? As músicas do Roberto de uma elegância, né? De uma qualidade. As pessoas às vezes esquecem isso. Eles bailam comigo, lança perfume. A gente da Rita, a música é dele, né? A Rita é uma genial letrista. Isso também não há a menor dúvida, né? Encontrou no Roberto uma parceria perfeita, muito mais adequada para o temperamento dela, para os Mutantes, para o humor dela. Que a saída dela coincide com o momento que os Mutantes começaram a acreditar na seriedade ali, e ficou aquela banda de músicos tocando uns para os outros ali. É muito comum isso, né? Músicos, homens ali ficam tocando uns para os outros, se exibindo para os outros. Eu acho uma coisa meio esquisita, porque aí tem até a expressão pejorativa, pô, isso é chato, parece música de músico. É uma música complicada que só músico entende e gosta daquela merda. E na maior parte das vezes são fraudes, né, que se esconde sobre uma falsa complexidade e tal. Pô, então essas músicas da Rita são músicas do Roberto,
né? Ele merece todo o crédito disso. E, como disse, o papel da Rita como letrista e como band leader, como solista, aí ela é que teve essa carreira pop. Eu brinco sempre com ela também, nós somos amigos desde essa noite do, do domingo no parque, no festival. Eu brinco com ela e eu falo, Rita, você é genial, porque o que você fez com o pouco que veio de fábrica, ela nasceu com uma vozica, desse ele fala, você nasceu com uma vozinha para cantar bossa nova. E com essa vozinha de bossa nova, você se tornou a maior roqueira do Brasil. O que mostra a potência Virada, né? dessa mulher, né? Com o pouco que o quanto ela fez, com o pouco que ela fez. Você nasceu com voz de bossa nova e virou cantora de rock. Aí finalmente ela fez o Bossa and Roll, né? Que foi a mistura do seu espírito bossa nova. Aliás, das coisas mais lindas da vida da Rita é ela cantando com o João Gilberto no programa do Daniel Filho, no Grandes Nomes, Não. 1981. Só Tem no YouTube. Já perguntaram se vai ficar gravado, fica gravado. Eu quero dizer o seguinte, eu adoro a Rita Lee, só tem que eu não conhecia essa história dela, do Clube do Bolinha. Sim. E aí eu ficava muito triste, porque eu amava e eu achei que ela que tinha saído. Não fique, não. Não fique, não. Ela jamais sairia de um... Ela sofreu muito com isso e eu não estou dizendo que... Não acho que tenha sido um erro deles, porque ela jamais se sujeitaria a ser usada nos Mutantes como eles queriam. As músicas eram deles, e as letras eram deles, e era o pandeirinho, para tocar uma flautinha ali, era um enfeite. Uma mulherzinha. Porra, numa fêmeaça como a Rita, não, então... Isso foi um grande impulso. Eu acho que a raiva também em pessoas, né, pode ser um grande impulso para a vingança criativa. Ah, é? Seus viadinhos, então vou mostrar quem eu sou aí. Isso é um impulso. Você faz bom, em vez de ficar falando mal dos caras, você usar aquilo como um impulso criativo para superar aquele percalço ali, né? Vou voltar a hastear a bandeira da Rita Lee, que eu sou mutante, já achava os caras, mas eu não tinha essa história. As perguntas ainda, digamos, faca no peito. Com quem você acha... Você queria ter trabalhado e não conseguiu? Obviamente, não vou falar músico antigo, mas, assim, gostaria de ter feito letra... Jobim, se eu não... Assim, quem é o cara que... Caramba, faltou isso para mim. Eu adoraria ter feito música com o Tom Jobim. Eu adoraria que a Cássia Eller tivesse gravado uma música minha. Não gravou por minha culpa. Eu morava nos Estados Unidos na época, e numa vinda ao Brasil, eu acompanhei de longe vi 2 shows da Cássia. Vi um show fabuloso dela no Canecão, ela de cabeça raspada. Era uma coisa, e ela me pediu para fazer uma versão de uma música que ela gravou. Olha que ela era doidinha. Era uma versão, ela me mandou um videocassete, era uma música que tocava no Tom e Jerry. Ela queria que eu fizesse uma letra em português, porque o Chicão, que era garotinho, o filho dela, adorava a música, e ela queria que eu fizesse uma letra em português. E a besta não fez. Então, perdi, porque... Acho que... E outra também, também nunca ter tido uma música gravada pelo João Gilberto, que é o sonho de todos os artistas e poucos compositores contemporâneos tiveram essa graça. O máximo que eu obtive do João Gilberto foi ele cantar Como uma Onda, para mim só. Então, não gravou, mas quem sabe ele grava um pedaço. E depois ele cantando Parabéns para Você, para mim, na secretária eletrônica. Ele gravou Nel Dias, querido, com violão e tudo, sério. Não foi brincar, sambinha, não.
Parabéns para você. Tá, claro que Não, eu tenho guardado você é isso como um tesouro, responsável né? pela melhor pirataria de todos os tempos, que eu tenho gravado e joguei. Não sei como é que você achou. O João Gilberto cantando o hino nacional. Eu não Foi tenho você que ideia. achou isso. Não, alguém achou, eu não, eu divulguei Nossa, é isso ao impressionante. máximo, mas eu não tenho ideia. Queria agradecer essa pessoa de coração, Olha, é uma porque das coisas é mais uma lindas que gravação tem. do hino nacional, né? Feita do João Gilberto, voz e violão no Teatro Santa Isabel, em Recife, que tem uma acústica ótima. É Ele lindo. empolgado ali com a eleição do Lula, ele entrou num modo cívico, né? Foi poucos dias depois da eleição e tudo, e ele cantou aquele hino nacional, que é o hino, eu chamo de o hino de um país imaginário, É né? a Que melhor versão. É a melhor versão que tem. é uma coisa, né? Ele, em nenhum momento. Eu odeio essas coisas de. Hino nacional, em ritmo de. Isso é palhaçada, né? As coisas de Olodum, pelo amor de Deus, porra. Ele na Isso tudo. gravação tem uma hora que ele acha tão bonito que ele para e ele repete. Olha a coisa. Isso Nossa, ele viaja pelo Brasil, é um negócio é uma arrepiante. coisa linda, é o hino que é do Brasil que a gente sonhou. É o É hino de o, um Brasil é o meu hino. sonhado, né? É o meu hino. Aquilo é muito. Eu acho que Ele tirou você apresentou na televisão, na foi a primeira vez que televisão. eu vi. Aí eu saí feito um rato procurando pela internet. E eu vou confessar que eu não gosto de baixar nada pirata, não. Eu Mas também não faço isso, né? Não, isso esse é uma coisa é uma pirataria patriótica. patriótica, é um É, serviço do patrimônio histórico. Eu estou fazendo um serviço para o patrimônio histórico. É, essa gravação do hino nacional do João Gilberto tem que rolar por décadas ainda, como exemplo de o que o Brasil quase foi, né? verdade. Essa, na minha geração, é uma coisa que nós tivemos ainda isso. Algumas vezes quase foi. Foi. Porque você O- pensar os anos 70 no Brasil, é uma abstração difícil de fazer, né? Tirando a ditadura, né? Os anos 70, mas era um país maravilhoso de viver, entendeu? Verdade. Se não tivesse aquele clima de opressão, se fosse a democracia liberal ali, que não custava muito, né? O Brasil jamais ia virar um país comunista no mundo. Será que esses caras, o que esses caras pensam? Eles não conhecem o povo brasileiro, cara. Eles não conhecem a índole brasileira, o caráter brasileiro, a alma brasileira. Imagine o Brasil transformado no Brasil soviético. E Nelsinho, a gente sofreu tanto por Nelsinho, isso, por essa a paranoia absurda nossa elite conhece, mas ele é muito filha da puta. Acho que ele tem uma das piores do elites mundo. do Como se mundo. concordo Quem com você. acompanha sabe que o golpe militar só se deu porque a Pelo tal da apoio das sociedade elites. civil empurrou. O Magalhães Pinto E ligou a para o general Morando assim: Fiesp bota a tropa na rua. são Bota a os de tropa na rua. sempre. São os de É, sempre, né? Ali, porque eu concordo com você. Nós temos uma das piores elites do mundo que está piorando um dos melhores povos. O povo está piorando. O povo brasileiro está piorando, porque o exemplo vem de cima. Porra! O exemplo dessas elites, elite econômica, todas, né? As elites com Z, é tipo isso. Lula ali, isso realmente é uma praga de Deus. Que ao mesmo Eu, tempo que eu como tenho como uma admiração. ex-repórter de política, eu tenho uma tese. Que é o seguinte: o Brasil foi o único país que saiu da ditadura e foi para a democracia, felizmente sem derramamento de sangue. Mas mudou o regime, mas não mudou o sistema.
as mesmas empreiteiras que construíam para o Geisel e para o Médici continuaram com. Quer dizer, a elite passou igualzinho, não mudou, não mudou. Olha, então, desculpe, mas o Dom Pepe, meu querido, tinha uma expressão para isso. Mudam os cu, mas os pau continuam os mesmos. Essa é a nossa metáfora bolsonariana, com a delicadeza bolsonariana, não é? Porque é isso mesmo. Essas elites brasileiras, elas vão piorando o povo, né? Quanto elas têm também na eleição do Bolsonaro, que participação elas têm nos nossos piores momentos, né? Que ganância que elas têm, é incomparável, parece, todos mortos de fome. Mas teve um lado, você acabou, eu vejo, sou seu eleitor, você acabou virando você virou um cronista político, né? Você escreve muito hoje sobre política. Praticamente só. Né? Quando uma semana que a política está muito nojenta demais e tudo, aí eu faço uma crônica de história, um caos, alguma reflexão ali mais leve para divertir o leitor, mas o mais que eu tenho escrito é política. Me dá nojo, raiva, prazer, sentimentos muito confusos. E como eu tenho muito medo de falar besteira, de falar coisas sérias, bobagem por precipitação, e às vezes eu faço isso, por falar demais, então eu começo a escrever a coluna domingo. E escrevo segunda, escrevo terça, são uns 200 batidas, 200 toques. Escrevo até quinta de tarde, que é o meu fechamento, eu estou mexendo. Eu já refleti, repisei 1000 vezes, porque se mandasse a primeira versão da coluna, eu ia ser processado, porra. Às vezes é melhor. O Daniel Filho é que fala, o primeiro take, não adianta ficar repetindo, o primeiro take é o melhor. Vamos voltar para a música? Mesma coisa em música. Gravação ali é o primeiro take, porque a gravação, os cantores dos velhos tempos, nem digo os da Rádio Nacional, mas os da minha geração, eu produzi 2 discos, 2 LPs da Elis Regina. Era assim, todos os músicos juntos, tocando junto no estúdio, ela cantando junto com os músicos, como se fosse ao vivo. Canta, toca, 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 toca. Agora, gravando. Gravava, mas não gravava ela, ficava uma voz guia só. Gravado definitivo, só os músicos. Daí, ótimo, valeu os músicos. Daí os músicos botavam o playback e ela cantava. Uma vez dava um sentido assim, vamos lá! Pau! Acabou. Não tem outra. Não tinha essa conversa, chegar para Elis Regina e falar, Elis, não dá para refazer só esse pedacinho. Hoje isso é a normalidade nos estúdios. Todo mundo refaz tudo. Tem aparelhos e um afinador que eu e você ficamos afinados. Então, tem máquinas. Já tem esse equipamento? Já você tem. Já sabe melhor do que eu, mas eu me surpreendi que tem esse equipamento que funciona em show ao vivo. Que o cara canta e já faz a correção. Já faz a correção, tudo. Sabe como é que eu vejo? Hoje é meu teste de cantor, eu vejo quem está cantando. Pegar um troço maior. Quem está cantando assim e quem está cantando assim. Voltando para a música, primeiro eu queria dizer que você não é a única vítima. No final da vida, eu fiquei muito próximo do Sérgio Ricardo. Eu gostava muito do Sérgio Ricardo e achava aquelas injustiças que o Brasil faz. Não só músico, cineasta, pintor, o diabo, né? Aí ele me contava que no aniversário dele, o João Gilberto fazia a mesma coisa, só tem que o Sérgio Ricardo dormia cedo. O João Gilberto ligava 1h da manhã e ficava... Sim. Ricardinho, parabéns. Durante 1h. Não precisa, não. Nessa 1h no telefone. Vamos lá, as perguntas. Linha dura. 2 das suas melhores descobertas. Tim Maia e Marisa Monte. Né? Eu não fui, não é que eu descobri o Tim Maia. Ninguém conhecia o Tim Maia quando eu ouvi o primeiro disco dele, single,
e apresentei ele, a Elis Regina, como produtor do disco, produzi uma faixa com ele e a Elis cantando. Então eu tenho, o Tim me dava algum crédito nisso, e a maior prova disso, o Tim não respeitava ninguém, o Tim esculhambava todo mundo, por comédia também, não era por maledicência, ele é o espírito dele. Mas ele não falava mal de mim e da Elis. Por quê? Por causa dessa coisa. E uma dos poucos, eu dei todos os meus discos, né? Mas um dos poucos LPs que eu gravei são os do Tim Maia, que tem escrito assim: para o Nelson Motta, com o respeito do Tim Maia. Eu falei, caralho, o cara não respeita ninguém. Isso é uma preciosidade absoluta. Deve ter sido um momento da vida que ele estava careta. Pegou ele num momento. Então, com o respeito do Tim Maia. Então, eu acho que, nesse sentido, eu contribuí para a revelação do Tim Maia, né? Que acho que são dois artistas muito importantes, né? Que está muito ligado a mim também, são as frenéticas, que eram garçonetes do meu Dancing Days ali, não eram atrizes desempregadas, ninguém era cantor ali. Isso tudo foi uma mágica de sucesso, com grande participação do Liminha como produtor. Foi o primeiro disco profissional produzido pelo Liminha, e daí se tornaria um dos maiores produtores de disco do Brasil, produzindo do Gil, Caetano, legal, para todo mundo. O Liminha é top 3 no mínimo. Então, Tim, Marisa. Tim e Marisa foram boas revelações. Aí eu vou perguntar o seguinte: você namorava muito quem você produzia, quem você lançava? Não, não, eu até os 20 anos, assim, eu era super tímido, me achava baixinho, era fracote, magricelo. Mas tinha, mas não achava que isso não bastava. Eu olhava no espelho, não gostava, achava feioso, eu tinha esse clima. Aí a cabeça a mil, mas eu tinha esse clima. Aí, olha como eu sou idiota também. Aí, quando eu comecei a fazer programa de televisão, Flávio Cavalcante, era de auditório. Você fez Flávio Cavalcante e Chacrinha. Você Chacrinha. Fez Globo, você... Silvio Santos, fiz Silvio Santos, júri de Silvio Santos, júri do Chacrinha. Mas ali no Flávio Cavalcante, quando eu comecei, as mulheres gritavam, lindo, lindo, lindo. Elas gritavam lindo para todo mundo, né? Aí eu acreditei que era, então eu não sou feio. Olha que besta, né? 20 anos também, coitadinho. Aí foi outra coisa, que aí eu me senti aceito, por uma bobagem, né? E aí me senti aceito, me achei mais bonitinho, comecei a me enfeitar, mais seguro. Quando saía da televisão, aquele monte de fãs ali, esperando um aceno, né? Os fãs se oferecendo para o... Já está tendo declaração de amor aqui nos comentários. Quem é? E aí fiquei bem namorador, porque tirei o pé da lama. 20 anos, a frustração sexual e tudo, a insegurança, isso tudo daí eu fui à forra um pouco e talvez tenha me abusado em algumas épocas, mas só tive 2 relações amorosas com artistas que eu trabalhei, com breves, né? Relações muito breves, de 1 ano, assim, intensos, mas breves, com a Elis Regina e depois com a Marisa Monte. Mas eu, depois de muitos anos, quando penso para ela, as 2 foram minhas grandes amigas. A Elisa, até o fim da vida, fomos muito amigos, uma querida. E a Marisa nem se fala, né? A Marisa é uma pessoa extraordinária, tenho o maior orgulho de ser amigo dela. Eu acho que nos 2 casos eram 2 pessoas que estavam apaixonadas
por uma terceira, que era um projeto. Projeto. Eu e Elis estávamos apaixonados por aquele projeto, a Nova Elis. Ali ia sair da MPB, que queria cantar Beatles, queria gravar autores novos, e eu procurando artistas. Eu apresentei a ela James Taylor, Elton John, Carole King, que ela não conhecia em 1971. Ele só ouvia jazz e MPB. Então, ela se entusiasmou, ficou apaixonada, estava num casamento péssimo e que reprimia ela. E eu e ela estávamos apaixonados por aquele projeto que foi vitorioso. Tanto que acabou o disco, acabou a história, não interessa por quê. Né? E a Marisa a mesma coisa. Apaixonados por um projeto de uma criação de uma cantora diferente, porque quando eu vi a Marisa, eu senti uma tal potência nela, que eu falei, eu vou usar com essa garota tudo que eu aprendi como produtor, como jornalista, como crítico de música, como marqueteiro, que eu trabalhei, tudo isso que eu aprendi eu vou usar com essa garota, porque ela é uma artista pura. Pura no sentido, ela tinha 20 anos, pura no sentido que a Marisa não queria ficar rica e famosa, não era o objetivo dela. Ela é uma garota de classe média, que vivia bem, não era ela queria ser uma grande cantora de palco. O ídolo dela assim, era Maria Callas. Me conserta um troço. A primeira vez que eu vi, eu fiquei arrepiado. O pai dela, o Carlos Montes, trabalhava em Brasília. Ele me deu o fita cassete. Falei, nossa, esse negócio é inacreditável. Aí ela falou, mas ela não quer se lançar agora. Ela primeiro está estudando canto lírico para depois... Mas ela queria... Não foi para ser... Ela queria ser cantora lírica? Ela queria ser cantora lírica. Quando eu morava na Itália, eu morei na Itália de 83 a 87, ela foi morar em Roma também, porque ela queria estudar canto lírico. E estudou, começou, mas eu acho que não durou nem 6 meses, porque ela detestou aquilo, achou que era uma coisa antiga, que o estudo era chato, que era um mundo ultra competitivo, e que para fazer uma carreira na ópera, ela teria que morar fora do Brasil. E isso estava fora de cogitação para ela. Né? Então ela voltou para o Brasil, e quando ela voltou ao Brasil, ela falou para mim, eu quero ser uma cantora pop. Eu falei, então eu quero produzir você. Vou usar tudo que eu aprendi para proteger você, para ser igual eu fiz com outros cantores que eu produzi, ser o samurai ali, ajudar você a escolher as músicas, proteger você da imprensa, proteger você da gravadora, proteger você de você mesmo até, para não fazer besteira. E assim foi, nós começamos a desenvolver um projeto que não era, disco não estava no nosso horizonte. Não, e vocês começaram com o disco ao vivo, né? Disco ao vivo. Não tem paralelo na história da música brasileira. Por quê? Porque o primeiro disco, o cantor é inseguro, querem gravar em estúdio, com o maior conforto possível, botar uns convidados ali para chamar a atenção e tudo. O disco da Marisa é ao vivo, mas quando eu digo ao vivo, é ao vivo mesmo, porque tem disco ao vivo, que é gravado ao vivo, depois os caras vão para o estúdio e refazem tudo, né? Aí afina a voz, refazem a voz. O disco da Marisa, a voz dela é exatamente a mesma que foi gravada no Teatro Vila Lobos. Só tem 2 ou 3 momentos que o som da gravação não ficou bem. Ela refez uma besteirinha de aqui e de lá. Nós trabalhamos muito também em refazer o som da bateria, que estava ruim, refizemos o trompete. Mas a voz... Aquilo ficou, é a voz que foi cantada ali, porque a Marisa queria ser uma cantora de palco. E o ídolo da Marisa
era Maria Callas, pouco ambiciosa a moça, né? Então, e a Marisa, né? Eu tinha certeza, todo mundo que viu a Marisa uma vez, teve certeza absoluta, ali essa garota Não, eu fenomenal, não com sou do 20 anos. ramo. Eu estava Então Brasília ela, Repórter, o ela pai me foi, mostra a fita dela, eu fiquei nós louco. fomos, porque O não Carlos tinha Monte nenhum. é ligado a samba, né? O pai dela é Ele é ligado a um samba, né? patrono da Portela, foi diretor É. da Portela, é uma grande figura, né? E essa ligação da Marisa profunda com O o mundo do samba. samba, da Portela, ela foi criada com isso. E mais o João Gilberto, o rock and roll, e Beatles, e tudo ali. E a Marisa, ela, você vê que ela é tão extraordinária que logo no segundo disco dela, ela já se tornou compositora também, né? Ela começou a fazer música e a fazer muito bem. Hoje eu acho a Marisa uma das maiores compositoras do Brasil, Completa, ninguém né? pode negar isso. Completa. Completo, olha esses discos, dois dos tribalistas, as parcerias dela com o Arnaldo, com o Carlinhos Brown, né? É um monstro, né? Como compositora. E, e é uma pessoa de grande caráter, de uma pessoa que todo mundo gosta dela, que sempre foi educada, delicada, e ela não tem nunca teve essa coisa de rica e famosa, nunca foi a praia dela. Nelson, você tem curiosidade jornalística, você imagina de jornalista vendo uma curiosidade sua não saciada. O que foi que você sabe, o que o João Gil... Diz que na hora de entrar no palco ela deu uma vacilada, aí você botou o João Gilberto para falar com ela e você não sabe o que ele falou? Não, essa história também eu não vou poder contar. Porque essa história foi assim. No dia da estreia da Marisa Monte, o show que eu dirigi, que a gente montou um repertório, levamos meses para montar um repertório do show, para montar uma banda, ensaiava todo dia aquilo. E na véspera, no momento que a gente saía, estávamos na minha casa lá, em Ipanema, íamos caminhando até para o Jazz Mania. Antes de sair de casa, uma ideia, liguei para o João Gilberto. Eu estava contando para ele estava acompanhando o trabalho com a Marisa, tudo, né? E aí eu falei, dá uma força aí, fala. E botei o telefone para a Marisa falar. O que falou o João Gilberto? Eu não posso te dizer, porque aí nós vamos furar o Bial. Porque eu já gravei com o Bial e vai ao ar Sacanagem. hoje, vai ao ar eu vou hoje à gravar com o noite. Biel semana que vem, porra. Sacanagem. Então, não, mas porque eles se deram ao trabalho, gravaram com a Marisa na casa dela, a Marisa Show. na Pô, rede, mas... contando. Aí que eu fiquei sabendo o que ele falou também, né? Então, eu não posso furar o Não, nosso tudo bem. dedo, mas Eu foi não um. quero atrapalhar a audiência do Olha, Bial. O João Gilberto era um crítico implacável também. Ele adorava a Marisa cantando, ele gostava muito da Marisa e da Maria Rita. Ele achava a Maria Rita melhor do que a Elis, pois dizia que a Maria Rita é a Elis já sem os exageros. É uma posição respeitável. Ele é minimalista, né? Ele gosta do. E a Elis E era você, explosiva. A vamos lá, Elis vamos era... combinar que ser filho de. Até, eu acho que ela levou muito. Lá vou eu. Ela levou muito tempo a se libertar da mãe, né? Eu acho que ela começa quando ela começa a gravar as músicas que a mãe gravou. Eu acho que o ponto forte dela, a virada dela ali é quando ela fez o primeiro disco de samba, ali com o quarteto, o jazz trio, né, acústico, como a Elis Regina começou a carreira, e mais alguma percussão de samba, e gravou sambas do Arlindo Cruz, de Sombrinha, de gente fabulosa,
E ela se adaptou muito bem ao samba, eu acho, como a Elis também. A Elis era muito boa de samba, né? Samba. Apesar de gaúcha. Eu encontrei já tem muito tempo, eu tomei um susto. Ela é não sei se é musa ou rainha, do cordão do Bola Preta. A Elis? A Maria Rita. Ah, Maria Rita, É. sim. Cordão, é samba mesmo. Eu acho ela uma Vamos cantora continuar. excepcional também. Você Mas falou que não tem aguentar. vários que eu adoro. Você falou que não aguentar a minha hora, a gente está chegando a 2 horas. Não pode, não pode, senão eu fico sem Não, voz para só. mais tarde. Não, tá ótima a voz. Porque depois é que vem o efeito quando para. Não, eu agora estou liberado. Você ainda tem implicância com o sertanejo? Olha, eu tive uma ojeriza ao sertanejo ali no governo Collor, porque eu associei também ao Brasil, é associado ao governo Collor, e aquilo veio como um monstro. O sertanejo foi pela primeira vez um gênero musical se tornou absolutamente hegemônico na música brasileira. Nem o samba aconteceu, nunca aconteceu isso. Não havia espaço para quase mais nada, a não ser aquele sertanejo primitivo da época, né? Que era um romântico urbano, cafona, no geral. Não tiro os méritos de altos intérpretes. Depois aprendi a ver boas músicas também, com essa É o Amor, do Zezé de Camargo e Luciano, uma música mais cantada pela Maria Da Bethânia. Bethânia. Então, isso é outra coisa. O que eu sempre tive, detestava na juventude, nós todos, o terror, o antimoderno no Brasil era a dupla Entendi. caipira, que se chamava dupla caipira na época, Alvarenga e Ranchinho. Isso era uma coisa altamente pejorativa, era no Tem mau gente que sentido. dizia que a espingarda de cano duplo foi criada nessa época. Isso é que dizem também. O Lulu falou barbaridades na época. Isso é que eu peguei mais ou menos, mais leve um pouco. Eu escrevi uma crônica de jornal saudando a chegada da Daniela Mercury com o axé como uma guerreira de Yansan, botando ordem ali e trazendo alegria, ritmo. O sertanejo era muito chato, muito melancólico, tudo música de dor de corno, era chato a beça. E você lembra, no Brasil tem uma foto histórica de Collor e Rosane no jardim da casa da Dinda, cercados por 60 duplas sertanejas, com a voz já. Então vamos lá para a penúltima pergunta. Então, eu odiei essa toda, mas hoje eu tenho uma posição mais civilizada. O gênero, o sertanejo, raiz, aquilo, o universitário, então, para mim, desperta meus piores instintos. Eu tenho respeito pelos artistas, não falo mal de ninguém, mas desperta meus instintos. Paciência. Eu tenho muitos outros gêneros musicais para ouvir e não vou perder meu tempo com isso, na verdade. Isso. Que quem gosta, gosta. Quem não gosta, paciência. Outra coisa que eu queria falar aqui há muito tempo eu já perdi essa ilusão de tentar convencer alguém de alguma coisa. Eu dou a minha opinião ali, sempre educadamente. Se quiser acreditar, acredita. Se não quiser, para mim dá igual. Eu não vou levar adiante isso. Minha obrigação é eu expor a minha ideia sobre o assunto. Detesto polêmica, não tem coisa que eu mais detesto. Eu gosto de harmonia. Eu sei discutir pessoas, mas eu não gosto de polêmica. Eu detesto quando meus amigos estão brigando e vou logo fazer as pazes. Eu gosto de harmonia. E eu sei que que a vida é uma guerra também, né? E sei lutar, acho que com todas as armas que as pessoas aprendem. Você trafega bem por praticamente todas as tribos, né? Isso é bacana. Eu tenho a humildade
ou não, a falsa modéstia dizer que eu cunhei uma frase que é assim, o brega de hoje pode ser o cult de amanhã. Aí você pega Perfeitamente, grande frase. a Calcanhoto, vai e grava Gerardiane, aí vira um negócio... Faz sentido isso? Claro, claro que faz sentido, porque as coisas estão em constante transformação, como uma onda no mar. Então, a coisa estão rolando ali, e as músicas se renovam com outras interpretações, né, em outras linguagens. O advento da música eletrônica e a sua fusão com a bossa nova, que foi perfeita, foi uma maravilha para a música do mundo, aquela tecnobossa, bossa nova eletrônica, que pareciam coisas incompatíveis. Sabe uma cantora que eu esperava que fosse explodir mais? É a Bebel Gilberto, né? Que ela fez essa fusão. Ela saiu muito bem. Acho que falta o Nelson Mota na vida dela. Ela é minha amiga, Gracinha Bebel. Eu participei muito do início da carreira dela em Nova York. Acha que ela está... Isso que eu estou perguntando. Ela não está aquém do que ela poderia estar? Ah, sim, ela tá, mas eu tenho tido pouca convivência com Bebel. Falei só uma vez com ela depois da morte do João. Eu ainda não ouvi esse disco dela. Ela teve um início espetacular, né? Quando ela fez essa fusão ali com o Samba da Benção e tudo. Depois disso eu fui vê-la em Nova York, num lugar enorme, perto da minha casa ali na Irving Place, perto da Rua 22. Coisa enorme, que tinha um mezanino também, super lotado, só tinha americano, não tinha naqueles shows de brasileiro, tudo. Aí eu senti, falei, porra, olha como a Bebel está, né? E ela depois começou a fazer show em Paris, em Berlim, fez bastante Europa. Às vezes essa minha opinião é que eu fico pensando em Brasil. Quando eu descobri outro dia que o Azimuth ainda existe e arrebenta no Japão, lembra do Azimuth? Sim, claro. Eu gravei o Azimuth. A banda de apoio da Elis era o Azimuth. Ah, não, é mesmo? Mas então a carreira internacional da Bebel está indo bem. O que se passa com a Bebel é que ela sempre foi uma cantora maravilhosa. Eu acho que a primeira gravação da Bebel, com 14 anos, eu chamei Bebel para gravar uma música minha e do Guilherme Arantes, feita para a trilha do filme Menino do Rio, 1982. Eu produzi a trilha sonora do filme, que tem De Repente Califórnia, tem várias músicas com o Lulu, e tinha umas músicas também com o Guilherme Arantes, que é um dos meus grandes parceiros também, que eu adoro. Nem falei é outro também que está subindo. Então, o Guilherme, essa música com o Guilherme, não esqueci o nome, desculpe, mas chamei a Bebel para gravar. E ela acho que foi a primeira gravação profissional da Bebel, ganhou cachê e tudo. E, eu gosto imensamente dela. Mas a Bebel, ela mesmo sabe, ela é uma pessoa muito atrapalhada. As coisas dela são sempre meio atrapalhadas. Eu não sei se ela é muito desorganizada. As coisas são difíceis para a Bebel. Não é uma carreira fluida, não tem a continuidade. Não foi uma sugestão, mas eu falei, acho que falta um Nelson Mota na vida dela. Não, eu ajudo ela no que ela precisar. Ela sabe que conta de mim e conta comigo para tudo que ela precisar. Agora, vou ter que declinar. A última pergunta. Diga, pergunta, ainda tem aquela que você me prometeu. Vai ser a pergunta mais babaca da entrevista, que é o seguinte... Não existe mais isso, mas se você tivesse que levar um disco, nem tem mais disco, para uma ilha deserta. Um pendrive implantado na cabeça. Ou um chip, assim, um disco você botaria no o disco que você poderia ficar ouvindo o resto da vida. Um disco. É fácil, porque uma boa parte da minha vida eu ouvi o Amoroso do João Gilberto. Se eu juntar as horas
e dias, meses da minha vida, talvez eu tenha passado ouvindo o Amoroso de João Gilberto. É maravilhoso. De coro o disco, sei todos os arranjos do disco. Eu tinha uma namorada ali numa época que ela também adorava, então nós ficávamos, não tinha o CD ainda, era o LP, a gente ficava namorando, quando terminava o lado A, virava para o lado B. Isso até a madrugada, João Gilberto rolando. Em vez de B.B. King rodando sem parar, era João Gilberto rodando sem parar. Foram meses. Então é um disco que eu acho que, para ser ouvido eternamente, né? Ele tem uma variedade que talvez diminua o tédio de ser ouvido eternamente, porque ele tem o Bolero, do Bessame Mútuo, ele tem It's Wonderful, Marvelous, If You Care For Me, Gershwin, né, em inglês, ele tem Aquarela Brasil, não. Olha, é um disco maravilhoso. Tem Ele é eclético. Hoje de conversa e conversa, você vai tentando jeito de brincar. Tem Caminhos Cruzados, Tom Jobim. É um disco maravilhoso. São meus 3 discos preferidos de João Gilberto. Esse, o Chega de Saudade, que é o primeiro, e o último que ele fez em estúdio, que é o produzido pelo Caetano, que é a Camila Pitanga, assim, na capa, Voz e Violão. Um disco lindíssimo também. E o disco extraordinário, um dos maiores discos da história da música brasileira, é o Brasil, com João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. Arranjos de grande orquestra de Guto Graçamelo, um disco fabuloso. Bueno. Não, agora o confiar. Não, sua voz está boa. Você tinha me prometido um texto. Mas é que eu tenho outra live depois. Não, mas você me prometeu um texto. Ah, o texto, eu vou ler o poema. Olha meu gato. Eu vou tirar aqui que eu tô com uma. Quando tem que ficar sentado muito tempo, põe uma cinta ortopédica aqui na. Você ficou bem das pernas? Fiquei muito bem, mas tenho cuidados especiais, fisioterapia, estou fazendo boxe, tá tudo legal. Vou até levantar agora de shortinho para pegar um livro para lembrar do poema. Oi, Max, olha aqui o querido da vida, olha lá. Você não sabia que você era do... Eu não sabia que você era da seita dos gatos. O teu avatar é um gato. O teu avatar é um gato. É o Max, esse gato da minha vida. Deixa eu ler, porque esse livro foi engraçado, porque eu comecei como uma autobiografia normal, cronológica e tal. Mas depois, quando me soltei ali na pandemia, aí ia escrevendo fora de ordem, variando de 3 décadas depois, ia para outro. E aí eu fui escrevendo, viraram meio umas crônicas, alguns pareciam contos. Aí botei até poesia no livro. Vou botar, é bacana. Então, foi mudando a linguagem também, o gênero literário, e eu não liguei. Eu estou começando aqui. Olha, eu não estou achando. Oh, que coisa horrível. Eu quero achar esse aqui. Vou achar que é um poema sobre a distância. As pessoas estão reclamando que eu estou te prendendo muito. Achei aqui. O burro, a besta, tinha até marcado aqui, mas não notou. Lá vai, hein? Às vezes, na distância, ela parece não ter existência real. Ser só fotos e vídeos, imagens, miragens diante dos meus olhos, misturando sonhos e memórias
com velhas e novas histórias, sem certeza do amanhã. Mas chega de saudade. A realidade é que só há paz e beleza quando estou ao lado dela, em cima, embaixo, abraçado, falando e ouvindo, emocionado. Que felicidade é beijar a sua boca e por ela inteiro ser beijado. Grande final. Nossa. E a gente ia acabar sem essa? Nelson, brigadão, uma delícia, muita Prazer estar saudade com você, presencial. Hernani. E para todo mundo, é só virar o cu para a lua. O livro é maravilhoso. Te agradeço. Valeu. Em breve a gente conversando pessoalmente. Beijão. Tudo Tchau, de bom. querido. Dá licença.